Bom dia, queridos ouvintes. Como vocês estão? Hoje não é um dia bom para se aventurar pela mata. A neblina está espessa e nós sabemos que atrás dela há coisas de terror inimagináveis. Mais tarde, nós faremos uma breve entrevista com um dos tripulantes sobreviventes do acidente na praia. Esperamos conseguir boas respostas. O entrevistado havia entrado na marinha de No Rios há 2 semanas, e no dia em que o navio colidiu foi sua quinta viagem com Nathaniel Buell, o capitão. Além disso, foi definido que a excursão para dentro da Fundação HCA ocorrerá às 13h15 e durará 40 minutos. O horário foi ajustado para que todos os 20 selecionados pudessem participar. Elliot e Jay continuam a investigar os misteriosos cadernos que Victor deixou para trás. A linguagem nos quais foram escritos parece ser mesmo uma criptografia criada pelo próprio estudante, mas a dupla promete que fará um bom trabalho em decifrá-la. Após algumas tentativas de desbloquear o notebook, Jay, que estava responsável por isso, foi surpreendido com uma mensagem. Aparentemente, o estudante de física programou um sistema de segurança para ser ativado quando errassem a senha algumas vezes. A mensagem que apareceu dizia que restavam mais 32 horas para o notebook ser desbloqueado e que quando o contador chegasse a zero, todos os arquivos seriam deletados imediatamente. Agora parece que a dupla de investigadores largaram o caderno para tentar resolver esse problema o quanto antes. Será que Victor Manson imaginava que iam procurar por ele? Se sim, por que e para onde ele fugiu? Espero que tenhamos logo as respostas para todas essas perguntas. Agora, são 9h34 e a neblina continua ofuscando as ruas. Tome muito cuidado ao sair de casa. Aparentemente, quem quer que fossem as pessoas que acendiam luzes de lanterna durante a madrugada, desistiram. Ninguém de nenhum lugar afirma ter visto elas, apesar de que isso me causa um certo pressentimento. De qualquer forma, manterei vocês informados. Se lembram do gato desaparecido de Lana Whiting? Infelizmente ainda não encontraram, mas alguns vizinhos de Lana decidiram se juntar para achá-lo. Acabei de receber a notícia de que eles saíram à procura há 10 minutos. Confesso que é muita coragem e bondade dessas pessoas fazerem isso num dia como este. A névoa densa na rua parece colocá-los em desvantagem na busca, mas 8 pessoas procuram bem melhor do que só uma. Será que o querido gato de Lana vai ser encontrado hoje? Há cães nas ruas. A cada noite é uma chance do gato... Bom, estamos correndo contra o tempo. De qualquer forma, admiro muito o que vocês estão fazendo, mas tomem muito cuidado. Nunca se sabe o que está ao seu redor. Sons estranhos, formas misteriosas no limite da visão. Vocês passam pelas ruas enquanto os corvos empoleirados nas casas os observam. Hoje, infelizmente, não é um dia muito amigável. Agora são 12h13 e o Bosque Lago Roxo foi fechado temporariamente. Algumas pessoas estão dizendo que tudo começou 1 hora atrás, quando ouviram alguém gritando. Seguiram o som e se depararam com uma caverna até então desconhecida. O Bosque Lago Roxo tem uma grande extensão. Basicamente é uma parte da floresta onde coisas estranhas não acontecem, ou pelo menos não aconteciam. Mas como eu estava dizendo, por ser um lugar tão grande, é capaz de que haja certas coisas que não foram descobertas ainda. As pessoas se amontoaram na entrada da caverna enquanto ouviam assustadas os gritos que vinham lá de dentro, mas ninguém teve coragem de entrar. As autoridades do bosque logo chegaram e tentaram acalmar as pessoas até que a HCA tomasse o caso. Minutos depois, os agentes da Heurística e Contenção Anômala evacuou a área num processo que demorou 10 minutos.
Agora, o bosque tem todas suas entradas cercadas por guardas da fundação. As pessoas estão confusas do lado de fora, enquanto se perguntam o que está acontecendo. Entretanto, tudo que obtêm como resposta é de que devem esperar. Essa notícia parece ter pego muitas pessoas de surpresa. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer tão cedo. Ainda parece estranho a ideia de você sair de casa, pronto para passar mais um dia pelo bosque e de repente o encontra fechado e cercado. Apesar das perguntas que temos, o melhor a se fazer é esperar mesmo. Tentem não criar nenhum tipo de tumulto nas entradas para não piorarem a situação. Recomendo que voltem para casa. Afinal, ficar nas ruas num dia como este não é seguro. Em breve voltarei com mais notícias. Agora faltam 10 minutos para 13h15, o horário da excursão para o interior da HCA. Se você foi um dos 20 selecionados e está me ouvindo, eu desejo-lhe um bom proveito. São poucos que tiveram essa oportunidade, então tentem absorver tudo de bom que isso tem a oferecer. Pensem que incrível contar para seus netos ou filhos que um dia vocês foram para o interior de um dos laboratórios da HCA. Faz basicamente 1 hora após o fechamento do Bosque Lago Roxo e ainda há um grande número de pessoas nas entradas querendo respostas. Nenhuma informação nova foi revelada. Quando será seguro novamente? Agora são 14h30. Acabamos por adiantar na entrevista. Em menos de 3 minutos começaremos. Estamos aqui na presença do... Oi, me chamo Boris. Boa tarde, Boris. Boa tarde. Acho bom começar com essa. Você conhecia o capitão antes de entrar na marinha? Não, na verdade eu não conheci ninguém de lá. Precisava de um emprego e eles tinham vagas para estagiários, né? Entendo. Você lembra como foi sua primeira viagem com o capitão? Foi dia 29, mês passado. Mas aconteceu algo estranho? Bem, nesse dia não. Mas na primeira viagem com o mestre Nathaniel, eu comecei a perceber que ele bebia muito. Então os boatos eram reais. Sim, mas não era só isso. Ele ficava diferente quando bebia. Diferente? Não diferente, sabe? Ele parecia outra pessoa. Uma vez ele ficou falando que queria fugir com o navio. Mais tarde a gente descobriu que ele tinha colocado umas peças estranhas no motor. Estranhas como? Tecnológicas demais. Ninguém entendeu, ninguém sabia o que elas eram ou faziam. A gente perguntou pro capitão Nathaniel, mas ele estava bêbado demais. Alguns dos tripulantes que trabalhavam há mais tempo disseram que isso era normal de acontecer. Bastava que a gente tirasse aquelas peças. E você tem alguma ideia de como ele conseguia aquelas peças? Não, talvez ele tivesse trabalhado com engenharia mecânica? Alguma vez Buell disse algo referente ao passado dele como capitão ou vida pessoal? Teve uma vez, estávamos no meio de uma tempestade. Todo mundo estava no convés e o capitão parecia bem mais bêbado do que o normal. Os outros ficaram zoando ele, já que ele parecia frágil naquele momento. Ele acabou apagando e, sabe, quando a gente sonha e fica falando? Sim, sei. Então, ele começou a balbuciar sílabas aleatórias. E o pessoal ficou ao redor dele zoando. Até que o capitão Nathaniel se levantou num pulo e estava com os olhos arregalados e começou a gritar. Ele está vindo, eu não devia ter feito o pacto, não quero morrer. Nós sabíamos através de boatos que ele teve algum passado conturbado e, de acordo com consigo mesmo, ele gostaria de esquecer. Então ele puxou uma pistola e apontando para o alto, gritando. Eu fiquei realmente assustado. Ele gritava para ninguém se aproximar dele, que ele não fazia mais parte de algum plano. Uou.
Isso deve ter sido bem assustador. Aconteceu alguma outra vez? Aí que tá. Houve alguns tripulantes cochichando que a loucura dele estava piorando. Mais tarde descobri que Nathaniel Buell tinha muitos pesadelos e que ele bebia para tentar contorná-los. Que tipo de pesadelo? Bem, não sei ao certo, mas ele dizia que era quando sua consciência se comunicava com o lado exterior. Ele falava de modo como se suas palavras constituíssem um triste poema, mas é só isso que eu sei sobre os sonhos. Bom, acho que para finalizar vem a pergunta mais esperada ao meu ver. Aconteceu algo de diferente no dia do acidente na praia, fora o que já noticiaram? Acho que não falaram isso ainda. Naquela noite, o capitão não tinha bebido e parecia agitado, como se algo fosse acontecer. Certo momento, ele desmaiou na cabine de controle quando estava sozinho. Acho que alguém notou que estávamos fora de rota uns 30 minutos depois e foi ver o mestre Nathaniel. Então encontrou caído. Ele tinha batido a cabeça? Não sabíamos e de qualquer jeito ele não acordava. Quando fomos falar para os outros tripulantes, notamos que o céu estava cinza como concreto. Não tinha nuvens e não parecia natural. As águas estavam mais escuras e o terror começou a se espalhar pelo navio. Quando percebemos que tinha alguma coisa no céu. Que coisa? Nós não víamos elas, mas dava para sentir. Era uma sensação nítida de que algo acima de nós. Não sei explicar, era como se estivéssemos em outra realidade. Tinha algo errado com tudo. Eu fui pegar meu celular, mas a tela estava bizarra. Era como se eu não estivesse usando um celular. Tinha símbolos estranhos por toda a tela. E não só isso, encarar a tela me causava enjoo. Mas eu não conseguia lembrar o que eu via. Logo percebi que aquilo não era mais um celular. Não naquele momento. Também não conseguíamos nos encarar. Naquela situação, tentamos ficar juntos, mas eles estavam diferentes. O rosto de todo mundo estava torto, olhos negros e pele cinza. Parecíamos uma pintura de um pesadelo. Todo mundo estava com medo de se encarar. Além disso, o som estava abafado mesmo. Quando falávamos, era estranho e parecia que uma buzina bizarra e perturbadora ficava soando de fundo. Isso durou quanto tempo? Bastante tempo, muito mesmo. Mas parecia que o tempo não existia naquele lugar. Eu me sentia tonto desde que começou e... com todo mundo desesperado lá fora, eu senti que ia vomitar se continuasse. Quis descansar um pouco para tentar lidar melhor com a situação e fui à cabine. Lá tinha mais 2 tripulantes abaixados com as mãos nos rostos. Nos encaramos por alguns segundos e, como um contrato social, nós concordamos em ficar. Sem falar nada, cada um em um canto, esperamos naquele lugar por um bom tempo, enquanto os outros gritavam do lado de fora. O capitão estava na cabine com vocês? Sim, ele estava e minha tontura só piorava. Sentia que estava morrendo mentalmente, tentava distrair minha cabeça e às vezes olhava para o capitão largado no chão. Você viu o rosto dele? Não, o rosto não, ele estava de bruços. Só sei que houve um momento que senti que aquela coisa no céu tinha se cansado. Se cansado do quê? Não sei, mas quando isso aconteceu, o mestre Nathaniel acordou e quase como... Sabe quando você tá com o nariz entupido e de repente desentope e vem aquele alívio? Sim. Foi isso, ele levantou e tudo ganhou cor de volta. Minha tontura passou, a tripulação se juntou de novo. Ainda tinha gente passando mal e tinha uns 2 que estavam desmaiados. Mas as coisas foram voltando ao normal. Demorou um pouco até meu celular voltar a ser um celular. O sinal dos comunicadores estavam ruins, os radares não funcionavam. E o capitão ficou sabendo de tudo isso que aconteceu? Tentamos explicar, mas ele não deu atenção e ficou focado em conseguir contato. Foi como se estivéssemos lentamente se desgrudando de outra realidade. Norrius estava fora dessa realidade, nós não a víamos. Enquanto as coisas como meu celular ainda estivessem naquela realidade, eu veria elas como se elas
seriam naquele lugar. Mas você sabe se tudo isso aconteceu dessa forma? Digo, você falou com algum dos tripulantes sobre? Ninguém estava no pique de falar nada. Todos estavam exaustos e aquilo durou uma eternidade. Nossa, isso deve ser difícil engolir tudo isso. Imagino como deve ter sido ruim pra você. E que bom que isso passou. Sim, Acredito que o pessoal de casa também deve estar chocado. Pretende continuar na marinha após tudo isso? não sei, ainda é muita coisa para absorver. Inclusive, tem uma entrevista pessoal com o pessoal da HCA sobre o assunto mais tarde, então... Ah, ok. Quer falar alguma coisa antes de encerrarmos a entrevista? Não, só de relembrar aqueles momentos já me deixa perturbado. Certo. Então, ouvintes, a entrevista chegou ao fim. Só lembrando que algumas perguntas eu evitei fazer, pois a polícia acha melhor ainda não revelar ao público para não causar nenhum mal-entendido ou pânico. Muito obrigado pelo seu tempo e participação aqui, Boris, e boa sorte mais tarde. Eu que agradeço. Até mais. Até. Como vocês ouviram, o relato do pobre Boris indica uma causa para que os tripulantes não vissem no Rios. Se tudo isso for confirmado e posteriormente estudado pela HCA, será um grande choque para a cidade. Estou um pouco sem palavras. Aparentemente, os tripulantes entraram em algum tipo de universo paralelo? Essas e muitas outras perguntas me perturbam. Por que nunca tivemos casos assim antes? No Rios definitivamente não é mais a mesma que antes. Embora muitos ainda tentem negar este fato, está ficando cada vez mais sufocante desacreditar. Até ontem eu estava imparcial. Contudo, devido ao notável crescimento de eventos anômalos na cidade, tomei minha escolha. O quão ignorante somos perante este universo. Coisas infinitamente maiores jogam um jogo onde nossos destinos são peões e não podemos fazer nada a respeito. O que o futuro nos aguarda? Agora são 16 horas e 40 minutos e tenho novas informações sobre o Bosque Lago Roxo. As pessoas que antes cercavam as entradas parecem terem desistido, já que não estão mais lá. Infelizmente, o bosque permanece fechado e a HCA deu um breve depoimento. Abre aspas. Entendemos vossa preocupação, afinal, é um recorrente lugar de lazer. Todavia não é seguro até que tenhamos feito alguns experimentos. Fecha aspas. Foi apenas isso que nos foi dito até então. Algumas pessoas ficaram insatisfeitas com uma explicação tão rasa. Estão perguntando sobre a caverna, sobre o que havia lá, sobre os gritos e a suposta aparição de uma criatura esguia que teria sido avistada durante a tarde de ontem. Até o momento, a HCA ainda não se pronunciou a respeito desta reação negativa das pessoas. Esperamos ansiosamente por mais informações. Agora são 18h25 e temos uma notícia de última hora. Leonel, dono da humilde fábrica de camisetas da cidade, já havia se queixado na polícia sobre alguns estranhos fenômenos que vinham acontecendo há algumas semanas. Eu até comentei aqui há um tempo atrás, mas para quem não se lembra, na madrugada de 17 de março, Leonel encontrou alguns de seus tecidos arranhados e havia urina animal em vários cantos. Além de que, muitas coisas estavam espalhadas. Quando os policiais chegaram no local, eles examinaram a cena e, junto com alguns especialistas da ISAM, sigla para Instituto de Segurança Animal de No Rios, concluíram que este era um fenômeno típico de um cão. Não é um animal tão raro. Nas regiões rurais da cidade existem muitos avistamentos durante a tarde ou a noite. Eles costumam aparecer nas encruzilhadas e, com seus olhos brilhantes e hipnotizantes, encaram as pessoas que por ali passam. Não costumam invadir lugares, exceto quando seguem as pessoas até suas moradias. Por isso, sempre verifique suas portas e janelas.
Após o ocorrido, alguns policiais ficaram na guarda noturna ao redor da fábrica por alguns dias. Tudo parecia ter sido resolvido. Entretanto, dia 24 de março, Leonel acabou por ficar sozinho até tarde em sua fábrica. Dado momento, quando ele já estava para fechar as portas, ele ouviu um sussurro feminino que dizia: "Espere." Leonel, assustado, foi investigar, mas não encontrou nada e era impossível haver alguém lá dentro. Embora a escuridão impedisse uma visão nítida dos fundos, ele sabia que não tinha como alguém estar lá. Mas por via das dúvidas, Leonel perguntou por alguém. Sem receber uma resposta, ele foi embora achando que era impressão sua. Nessa mesma noite, enquanto voltava a pé para casa, horário este que dificilmente teria alguém na rua, Leonel passou por uma mulher que surgiu de repente na neblina. Por falta de visibilidade, ele não conseguiu ver bem seu rosto. Além disso, ela trajava uma roupa estranha. Um véu preto caía sobre sua face, junto a uma roupa acinzentada. Ela parou ao lado de Leonel e quebrou o silêncio quando pediu para tomar muito cuidado, já que os cachorros iriam dominar no rio um dia. Leonel não soube o que fazer, então ficou parado. Ele relatou que a mulher tinha um hálito estranho que remetia a sangue, além de que estava ofegante. Quando ela foi embora, Leonel olhou para trás e a viu sumindo de vista conforme adentrava a névoa. Seu andar era torto, como se fosse a primeira vez em pé. Ao chegar em casa, ficou com isso na cabeça, e depois de muito pensar, ele chegou à conclusão de que a voz que ouviu sussurrando na escuridão da sua fábrica de camisetas era parecida demais com a voz da mulher que viu na rua. Então, poucos dias depois disso, novamente ele encontrou sua fábrica naquele estado de antes. Tecidos mordidos e arranhados, papéis espalhados e urina animal nos cantos das paredes. Ele fez outra denúncia na delegacia, mas parece que de nada adiantou. Ele limpou e arrumou tudo, mas no dia seguinte, quando foi abrir a fábrica, a encontrou de novo bagunçada e com urina. Leonel fez mais uma denúncia na delegacia, mas quase todo dia suas coisas estavam espalhadas e arruinadas. Hoje, mais uma vez Leonel teve que fechar sua fábrica um pouco tarde. As coisas estavam estranhamente se repetindo, a mesma sensação de medo, a mesma certeza de estar sozinho. Leonel apagou as luzes, trancou as portas internas, desligou as máquinas e fechou o portão principal. Mas quando estava a alguns metros do edifício, ouviu latidos. Ele olhou ao redor, no mato que tinha perto da fábrica, no outro lado da calçada, mas não viu nada suspeito. Foi quando ele percebeu que tinha uma luz acesa na janela do segundo andar da fábrica. Leonel podia jurar que tinha apagado tudo, então decidiu ir verificar. Ele atravessou o térreo e o primeiro andar, acendendo as luzes até chegar na escada. Após pisar no chão de madeira do segundo andar, aonde apenas a luz do fundo estava acesa, Leonel sentiu um pavor. Embora houvesse uma iluminação ao longe, havia também uma grande extensão de escuridão até ela, e os interruptores estavam distantes demais. Ele tomou coragem e foi até o outro lado do edifício apagar a luz. Estava quase aliviado enquanto descia as escadas. Então, antes de descer completamente, ele ouviu atrás de si aquele mesmo sussurro. "Espere", dizia a voz feminina. Em choque, Leonel lentamente virou a cabeça de volta para o segundo andar. Na escuridão que era fracamente iluminada pelas luzes do andar de baixo, via-se a figura sinistra de um Doberman preto o encarando a 5 metros de distância. O animal estava estático. Seus olhos brilhavam em um verde fantasmagórico. Leonel não fazia ideia de como o cachorro havia entrado ou se escondido ali dentro. As coisas só pioraram quando o cachorro, de forma bizarra, articulou sua boca e falou novamente: "Espere", com a mesma voz de antes. Embora o animal tivesse um corpo quase normal, seu rosto lembrava vagamente um rosto humano, com um sorriso largo que ia de orelha a orelha.
Leonel estava completamente paralisado no momento. Então, para sua infelicidade, o animal começou a se mover. O cão ficou em pé sem muito esforço, embora estava numa posição anatomicamente impossível para a espécie. Ele adquiriu uma postura sombria, que lembrava a exata postura da mulher que havia lhe dito aquelas estranhas coisas alguns dias atrás. O cachorro abriu ainda mais seu sorriso e arregalou seus olhos. Parecia ansioso agora. Leonel teve a medonha impressão de que o animal sairia correndo em sua direção a qualquer momento. Entretanto, o animal começou a se aproximar lentamente, com passos mais pesados do que se podia esperar daquele ser. Com suas últimas energias, Leonel conseguiu voltar a si e correu o mais rápido que podia em direção à saída. O cachorro, que antes estava apenas caminhando, agora corria bruscamente sobre duas patas, fazendo um estrondo enquanto esbarrava sem desacelerar nas prateleiras. Leonel correu e correu por dentro do edifício, e por sorte ele era mais rápido do que o cachorro. Quando estava quase na porta, deu uma última olhada para dentro e viu o cão em pé, correndo da forma mais assustadora que podia imaginar. Quase como num pesadelo, o animal parecia se aproximar sem desviar a cabeça nem um centímetro. Completamente desesperado, Leonel fugiu dali. Correu às cegas na neblina, até chegar na delegacia, onde relatou isso há poucos minutos. Os policiais tiveram dificuldade para entendê-lo. Suas mãos tremiam e sua voz quase não saía. Leonel pediu incessantemente para ir para um lugar seguro enquanto eles resolviam isso. Ele foi levado até uma sala isolada e protegida da delegacia, onde agora se encontra sozinho. Uma viatura saiu há pouco tempo para ir em direção à fábrica. Agora só nos resta esperar o resultado. Em poucos minutos a viatura irá chegar no local. Fazia tempo que algo assim não acontecia. Não sei o que esperar, mas manterei vocês informados. A viatura acabou de estacionar na frente da fábrica. Foi relatado que a névoa parece mais densa ao redor do edifício, sem contar que um estranho desconforto parece aumentar a cada passo que eles dão em direção à entrada. Estamos ao vivo acompanhando as notícias. Os policiais acabaram de atravessar todo o terreno da fábrica e estão entrando. Todo cuidado é pouco quando se lida com cães. Estes oficiais da polícia estão se arriscando para garantir nossa proteção. Espero que a operação dê certo. Nada em comum até então. Os policiais acabaram de sair. Eles não encontraram nada. Digo, não havia sinal algum de que o cão ainda estivesse lá. As luzes do primeiro andar estavam acesas como esperado. Além disso, a neblina parece ter se dissipado. Não sei se isso é algo bom ou não, mas estou curioso para saber qual vai ser a reação de Leonel quando contarem. Sozinho naquela sala, depois do que ele presenciou, deve ter sido um choque em tanto. Como as coisas com o animal se intensificaram desde a primeira denúncia, acredito que a Issan fará algo a respeito. Talvez circulem com câmeras ou preparem algumas armadilhas. Claro, nós não sabemos com o que exatamente estamos lidando. Ainda parece tudo muito confuso.
o cão falando, ficando em pé. E... Só um momento, ouvintes. O quê? Como isso é possível? Acabei de receber a informação de que Leonel Austin, dono da fábrica de camisetas da cidade por 23 anos, foi encontrado desacordado na sala dos fundos da delegacia, parte onde o mesmo estava sozinho. Sua garganta foi rasgada e espedaçada. Há muito sangue no chão. Nenhuma janela aberta ou porta, exceto a da frente, a entrada. Os policiais estão procurando qualquer pista ao redor, qualquer coisa. A ajuda médica já está a caminho. Em breve, mais notícias. Infelizmente, Leonel não resistiu. Mais uma alma piedosa que nos deixa. Deus o tenha. Leonel era um homem honesto, que na noite de hoje nos deixou. Desde seus 25 anos já trabalhava humildemente em sua pequena malharia, que acabou se tornando uma conhecida fábrica de camisetas da região. Leonel Austin era órfão há muito tempo e morava sozinho numa vida simples, porém era feliz. Seus 2 irmãos e seus netos eram sua única família, e eu sinto muito por eles. O corpo de Leonel acabou de sair do IML e está a caminho da necrópsia, para que enfim seja liberado para a família. Ainda não é o momento para concluir qualquer coisa. O dia foi bem conturbado e já está tarde. Rezai-mos por ele e sua família. Se mantenham seguro. Acho que é tudo. Até mais.